E aí, galera, você sabe a diferença entre compreensão e interpretação de texto? Você sabe que essa é a maior causa de erros na prova que envolve textos. Então, essa aula de hoje foi pensada para te ajudar a não errar mais sobre isso. Então, vem comigo na aula de hoje para diferenciar e aprender a reconhecer uma questão que pede compreensão e uma questão que pede interpretação. Então, galera, meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de língua portuguesa, literatura, estou aqui tocando o projeto Missão Enem. A aula de hoje eu quero falar sobre essa questão, compreensão textual e interpretação textual. Bem, o que é compreensão? A compreensão, pessoal, eu sempre falo que é a leitura objetiva do texto. Eu vou ler o que está escrito. Então, aqui até botou, a compreensão de um texto é a análise e decodificação do que realmente está escrito, seja nas frases das ideias presentes. Então, eu vou ler o que está, se eu quero assim, ó, o Brasil precisa investir na educação. Então, o que o texto está dizendo? Que há uma necessidade do Brasil investir na educação. Ponto. É o que está escrito. Ah, mas aí eu posso interpretar. Não, ele só pediu para você compreender. Então, eu vou me ater ao que está escrito. Ok? O que está escrito aqui? Então, você, por favor, decodifique. Para algumas pessoas é difícil. Por exemplo, navegar é preciso, viver não é preciso. O que está escrito aqui? Ah, o cara está dizendo que navegar é preciso, viver não é preciso. Mas você entende esse verbo, essa palavra preciso aí, que está com valor de adjetivo? Porque aqui navegar é preciso, ele está dizendo que navegar exige precisão, ou seja, exatidão. Já viver não é preciso, viver não é algo exato, não é algo lógico. É isso, o preciso está nisso aí. Então, eu tenho que compreender isso para poder começar a fazer a minha interpretação. Sair interpretando sem compreender, eu vou errar. Então, por exemplo, eu olho aqui, como é que eu reconheço questões de compreensão textual? Normalmente eles vão iniciar assim, o autor afirma que, o autor sugere, segundo o texto, o autor narrador do texto diz que, o texto informa que, no texto, de acordo com o autor, na opinião do autor, tendo em vista o texto, o autor sugere ainda, de acordo com o texto. Pessoal, de acordo, conforme, segundo, nas palavras do autor, ele quer aquilo que está escrito. Então você vai ter uma leitura objetiva. Agora, quando eu faço a interpretação, o que é interpretar? É o que se pode concluir de um texto a partir da conexão entre a escrita e a realidade. Então, quando eu pego a frase lá do navegar é preciso, viver não é preciso, o que ele quer dizer com isso? Cara, ele está querendo dizer que se eu for navegar, eu preciso de cálculos, planos, porque eu tenho que estabelecer rotas, tenho que estabelecer justamente uma série de planejamentos. Eu tenho que ser exato no meu planejamento. Mas a vida, por mais que eu planeje, por mais que eu queira dizer, porque eu vou trabalhar até tantos anos, com tantos anos eu vou fazer isso, com tantos outros anos eu vou fazer aquilo, por mais que eu planeje, a vida ela não é exata, a vida está sempre dando reviravoltas. Então, aqui a gente tem essa ideia da interpretação, é uma questão subjetiva, é a capacidade que o leitor tem de relacionar ideias. Você tem um errinho ali, né? Normalmente são iniciados com conclui-se do texto que, o texto permite deduzir que, então, ó, concluir, deduzir, inferir, são verbos que aparecem aí. O texto possibilita o entendimento, quer dizer, olha só a subjetividade. Infere-se do texto que, com o apoio do texto, infere-se que, o texto encaminha o leitor para... Veja bem, eu estou querendo que você deduza, conclua, e isso é subjetivo, isso é pessoal. Então a interpretação, ela, ao contrário da compreensão, quanto a compreensão trabalha com a leitura, com o entendimento objetivo daquilo que eu leio, a interpretação vai trabalhar no plano da subjetividade. E aí, eu fiz esse resuminho para você. O que é compreender? Analisa o que está escrito, se atém à informação do texto, predomina a objetividade e você se prende ao fato, ao que está ali. A interpretação conclui o que está escrito. A informação
Normalmente você vai relacionar com o que está fora do texto. Predomina a subjetividade e prende-se a opinião. Então, enquanto um é fato, o outro é opinião. Então, resumindo, basicamente é isso. É um bom exercício você ler o jornal e ver, eu compreendi o que está escrito? O que que ele, dentro disso que está escrito aqui, o que que ele induz, o que ele sugere, o que que eu posso pensar, o que eu posso concluir a partir dessa colocação aqui. Então, é um exercício do dia a dia. Por isso, como caiu no Enem? Como cai no Enem? Como que eu reconheço isso daí? Vamos ver agora? Ele era o inimigo do rei, nas palavras do seu biógrafo Lira Neto, ou ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, 1829-1877, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como pai do romance do Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira em temas nativistas, indianistas e históricos, ele também foi folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo será digitalizada. Bem, você vê então que o nosso amigo José de Alencar, ele era um crítico do rei, do imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II. Ele foi o pai do romance do Brasil. Ele também foi, além disso, advogado, autor de peças de teatro, deputado federal, ministro da Justiça, ou seja, ele não se ateve apenas à literatura. O papel social de José de Alencar foi muito importante, segundo o que está escrito aqui. Com base no texto, olha só, então eu não vou poder fugir do texto, eu vou ter que me ater ao que está escrito. Com base no texto, que trata o papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que, ou seja, dá para você perceber que a obra dele está sendo digitalizada porque José de Alencar teve um papel relevante na história da literatura e da sociedade brasileira. E ele, além de inventar o romance, ele acaba sendo uma pessoa que vai criar a identidade do Brasil, porque ele vai inventar o romance brasileiro e, com isso, o sentimento nacional via folhetim. Bem, aqui no caso, a letra A, ele só fala que vão digitalizar por conta dos romances. Então está limitando o que está escrito, aí te dá mais uma ampla informação. B, ele diz que o conhecido autor de Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática temporal. Veja bem, de novo, tanto a e a B, elas trabalham a mesma coisa. Eles limitam sobre a questão do papel do escritor. C, a divulgação das obras de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Não só imperial, mas a formação do próprio Brasil. Não só imperial. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística, ou seja, as obras, as peças, os livros, e da identidade nacional, ou seja, um homem que construiu a identidade brasileira do povo brasileiro. Letra D é a resposta. E na letra E, o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Ele foi indianista, urbano, histórico, regionalista. Ele teve um papel amplo, não só indianista, ele reduziu em relação àquilo que está escrito. Então a letra D, porque o papel dele é um papel relevante para a história da literatura e da própria identidade nacional. Resposta 1D a E. Na 2, veja bem, adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo tem sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Os novos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito, observa Vivian Elliger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBM, no Rio de Janeiro. Pesquisa mostra que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge com a marca da nova geração, a preguiça. 100% das meninas que participam do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. E não é novidade que os obesos
têm uma sobrevida menor, acredita Klaus Koser, endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual das doenças que viram na velhice já são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes. Ou seja, muda o hábito de vida, hein, galera? Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as condições de saúde, as informações apresentadas no texto, olha só, eu não posso fugir do texto, eu vou ter que ficar preso ao texto. A letra A diz que a falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constitui fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes, diabetes e hipertensão? Sim, tá certo, é isso que o texto está falando. A resposta 2 seria a letra A. Aí ele diz aqui, a diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos, combinada com o maior consumo de alimentos ricos em proteínas, contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes. Cara, ele fala em carboidratos e fala sobre a questão de alimentos ricos em proteínas. Lá no texto, ele está falando aqui que ele fala de sal, açúcar, menos fruta e feijão. Ele não fala de carboidratos, não fala de proteína. Então não pode ser isso daí. C. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sal. Não, é o contrário. O texto diz que aumentou o consumo de sal e açúcar. Então tá aí, tá errado. D. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto da população adulta os fatores hereditários são preponderantes? Não. Os adolescentes estão com as doenças que seriam dos idosos, dos velhos, por conta justamente de novos hábitos que são adquiridos. E ele não está falando da população adulta. Ele compara com os idosos. A prática regular da atividade física é um importante fator de controle das diabetes entre a população adolescente, por provocar constante aumento da pressão arterial sistólica. Cara, ele mistura aqui uma série de informações que não está no texto. Ele, veja bem, o cara fala da importância do exercício físico para a diabetes e, no caso, a hipertensão. E para poder evitar a gordura no corpo. E aqui está falando de pressão arterial sistólica e tudo mais. Aí ele está falando, mas é uma referência à hipertensão, mas ele fala hipertensão, ponto. Então ali a resposta aqui, letra A, é porque o que está escrito no texto é isso. Falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. Então letra A, a resposta aí. 3. Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre o livro para ela. Ou seja, o estímulo da leitura começa quando criança. O estímulo, você tem que, desde cedo, criar o hábito da leitura, porque criando esse hábito, a criança ela vai ler, vai se interessar e vai, claro, levar isso para a vida adulta. É o que se espera. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz são voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de as crianças frequentarem a escola. Ele não fala de escola em nenhum momento, então está fora. A formação leitura começar na infância? Exatamente, letra B. A alfabetização acontecer na idade certa? Ele não fala de alfabetização no texto. D. A literatura ter o mercado consumidor ampliado? Ele não fala de mercado consumidor, ele está falando da relação livro-criança. E desde cedo desenvolver esse hábito de leitura, não de consumo. As escolas desenvolverem campanhas a favor. Ele não fala de escola em nenhum momento. Então, letra B. Porque eu me ativo ao que está escrito no texto. Pessoal, para Enem, isso é fundamental. Se você faz uma questão que é de compreensão, interpretando, você já perdeu a questão. Se você pega uma questão de interpretação e faz a compreensão, você perdeu a questão. Então, reconhecer se a questão é de compreensão e interpretação é fundamental para você ter um sucesso na prova do Enem. E detalhe, não é só na prova de linguagens, não. Isso acontece na prova de história, na prova de geografia, na prova de sociologia, porque o cara te dá o texto e normalmente ele pede para você compreender. Então, você tem que ler e tem que se ater ao texto, ao que está escrito. Você não tem que sair viajando na maionese. E normalmente o aluno ele erra porque ele quer interpretar onde só se quer compreender. E aí já era. Então, vamos continuar no projeto, vamos juntos. Espero que a aula tenha ajudado vocês. Procura fazer mais questões do Enem.
Nós vamos fazer uma série de questões. Dezembro, o mês de dezembro, a gente vai começar dezembro e vamos até ali janeiro, véspera da prova, só fazendo questões, revisando tudo isso que eu estou fazendo com vocês. Então, assista a aula quantas vezes for necessário, mande recado, mande pergunta e a gente vai conversando aqui. Valeu, um abraço, até a próxima aula, deixa um like, se inscreve no canal, por favor, e vamos juntos à aprovação. Até lá!